E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Dois fios retilíneos, paralelos muito longos, tratados como infinitos, separados por uma distância 2bzinho, transportam correntes de mesma intensidade I em sentidos opostos. Um é o retorno do outro. Considere um ponto P qualquer do plano dos dois fios. Sobre a perpendicular aos fios, que passa pelo ponto P, tome a origem O a meio caminho entre os fios e seja x a abscissa do ponto P em relação à origem O. Item A. Calcule a magnitude B em função de x do campo magnético em P para módulo de x menor do que B e no item B para módulo de x maior do que B. Supõe-se que a distância do ponto P a cada fio é muito maior que o diâmetro do mesmo. Para responder o item A, eu vou admitir que o ponto P é representado pelo ponto P1, justamente para obedecer essa condição. Se o módulo de x é menor do que b, eu sei que x é maior do que menos b e menor do que b. Portanto, o ponto P está entre os fios. Sendo assim, ele será representado pelo ponto P1. Analisando a figura, vemos que a coordenada x do fio 1 é x igual a menos b, a coordenada x do fio 2 é x igual a b, e a distância entre os dois fios, portanto, é igual a 2bzinho. As correntes elétricas estacionárias possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. No fio 1, ela está na mesma direção e sentido do eixo y, e no fio 2, na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo y. Muito bem? Observe que o eixo z está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. Sendo assim, vamos começar calculando a intensidade do campo magnético resultante no ponto P1. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da mão direita. Nos dois fios, eu vou colocar o polegar na mesma direção e sentido de cada corrente elétrica estacionária estabelecida. E a partir daí, eu vou girar os demais dedos envolvendo o fio. E vou analisar a partir de então como o campo magnético se orienta no ponto P1. Vamos começar com o fio 1. Colocando o polegar na vertical e para cima, vemos que o vetor campo magnético B1 está furando perpendicularmente o plano do quadro no ponto P1. Consequentemente, ele está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z estabelecido. No fio 2, nós temos exatamente a mesma orientação. Colocando o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica I, vemos que o campo magnético B2 no ponto P1 também está furando perpendicularmente o plano do quadro. Consequentemente, B2 também está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Logo, a intensidade do campo magnético resultante no ponto P1 é dada pela soma das intensidades, P1 mais B2. Vamos, portanto, calculá-la. B, portanto, é dado por B1 mais B2, a soma das intensidades. Sendo assim, B fica dado por μ0I dividido por 2π vezes a distância do fio 1 até o ponto P1. Vamos analisar a figura. Perceba que essa distância é Bzinho mais x, conforme ilustrado. Muito bem? Note também que essa expressão nós já deduzimos no estudo da lei de Biot-Savart. Quando o fio é infinito e nele se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I, a intensidade do campo magnético B é dada por μ0I sobre 2π vezes a distância D, em que D representa a distância do fio ao ponto de análise em questão. Muito bem? B2 agora. Então nós temos μ0I dividido por 2π vezes a distância D, a distância do fio 2 ao ponto P1. Neste caso, nós temos B menos x, pois a distância do fio 2 ao ponto P1 é dada por esse segmento de reta. Sendo assim, eu reforço, nós temos B menos x. Muito bem? Colocando μ0I sobre 2π em evidência, nós vamos obter a soma 1 sobre B mais x somado com 1 sobre B menos x. Muito bem?
Vamos resolver agora a soma entre colchetes. O mínimo múltiplo comum é b mais x, que multiplica b menos x neste caso. Eu vou dividir pelo de baixo e o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Pegando esse termo e dividindo por b mais x, isso nos dá b menos x, vezes 1, b menos x, mais este termo dividido por b menos x nos dá b mais x, vezes 1, b mais x. Muito bem? Menos x mais x é igual a 0 e, portanto, nós vamos obter 2b dividido por b ao quadrado menos x ao quadrado. Muito bem? Eu posso, portanto, simplificar esse número 2 no numerador com o número 2 no denominador. E com isso, obtemos a intensidade do campo magnético B é dada por μ0 vezes I vezes B dividido por π, que multiplica Bzinho ao quadrado menos x ao quadrado. Muito bem? Conforme vimos no início da resolução do item A, o vetor campo magnético resultante está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora representar o ponto P pelo ponto P2, pois agora módulo de x é maior do que B. Sendo assim, x é menor do que menos b ou x é maior do que b. Neste caso, eu vou utilizar a condição x maior do que b sem perda de generalidade. Eu vou admitir que o ponto P é representado pelo ponto P2. Observe que a coordenada x do ponto P2 é maior do que b. Muito bem? Pelo mesmo procedimento adotado no item A, vamos utilizar a regra da mão direita para orientar o campo magnético gerado pela corrente elétrica estacionária estabelecida em cada fio no ponto P2. Então vamos começar com o fio 1. Colocando o polegar na vertical e para cima, vemos que o vetor B1 está furando o plano do quadro perpendicularmente lá no ponto 2, lá no ponto P2. Sendo assim, ele está na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Então eu vou representar o vetor B1 dessa forma. É o seu módulo, simplesmente B1, na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Vamos agora para o fio 2. No fio 2, a corrente elétrica está orientada na vertical e para baixo, na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y. Sendo assim, lá no ponto P2, o vetor B2 está saindo do plano do quadro perpendicularmente. Portanto, o vetor B2 está na mesma direção e sentido do eixo Z. Então, B2, o vetor B2, possui o seu módulo B2 na mesma direção e sentido do eixo Z. Sendo assim, a intensidade do campo magnético resultante no ponto P2 agora é dada por uma subtração de tais intensidades. E eu vou adotar a seguinte subtração. O vetor B, a intensidade do campo magnético B resultante no ponto P2, é dada por B2 menos B1. Observe que o ponto P2 está mais próximo do fio 2 e como a distância é menor em relação ao fio 2, a intensidade do campo magnético B2 é maior. E é justamente por isso que eu vou adotar essa subtração, B2 menos B1, para obter a intensidade ou módulo do campo magnético resultante no ponto P2. Muito bem? Continuando a partir daqui, nós vamos obter B igual B2 é μ0 vezes I dividido por 2π vezes a distância do fio 2 ao ponto P2. Então agora nós temos essa distância, x é o total, menos b. Então observe mais uma vez, a distância do fio 2 ao ponto P2 é dada por esse segmento de reta. Portanto, nós temos x, o total, menos b. X menos b. Muito bem? Menos
μ0 vezes I dividido por 2π, que multiplica a distância agora do fio 1 até o ponto P2. Então vamos lá. Agora nós temos, ó, x mais bzinho, porque a distância do fio 1 ao ponto P2 é dada por esse segmento de reta. Então nós temos x mais bzinho. Muito bem. Observe a expressão obtida. Colocando μ0i sobre 2π em evidência, nós vamos obter a seguinte soma. Então nós temos 1 sobre x menos b menos 1 sobre x mais b. Vamos resolver agora a subtração das frações que aparece entre colchetes. Então vamos lá. Nós temos ali no denominador x menos b que multiplica x mais b. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Portanto, este termo dividido por x menos b nos dá x mais b vezes 1 x mais b menos este termo dividido por x mais b nos dá x menos b vezes 1 x menos b. Mas vamos aplicar a regrinha de sinal. Aqui nós temos menos o termo x menos b, portanto, menos x mais b. X menos x é igual a 0, então nós vamos obter 2b dividido por x ao quadrado menos b ao quadrado. Muito bem? Substituindo esse resultado nessa expressão e já simplificando o número 2 no numerador com 2 no denominador. A intensidade do campo magnético resultante é dada por μ0 vezes I vezes B. Então, μ0 vezes I vezes B dividido por π, que multiplica x ao quadrado menos b ao quadrado. Muito bem? Vamos agora representar o vetor B. Conforme eu analisei no início da resolução, o campo magnético resultante, o vetor B, está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Então agora o vetor B está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.